Fala aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje aqui, mais uma aula gravada para vocês. Vamos falar hoje do capítulo 10, vamos falar de impulso e de quantidade de movimento. Então é isso, vamos para a aula, então vamos lá. Hoje vamos falar de impulso. E o que seria o impulso, pessoal? Então, no dia a dia nós estamos sempre presenciando a ação do impulso aí na natureza, no nosso dia a dia. Então, principalmente aqui nessas imagens, nós vemos aqui, ó, cara que dá um saque numa bola de vôlei, aqui a bola de tênis que bate na raquete, o chute numa bola de futebol, o empurrão que se dá no balanço. Então tudo isso são características de impulso. O impulso nada mais é que a ação de uma força, né, no intervalo de tempo em que essa força age para fazer um corpo aí variar o seu movimento, variar a sua velocidade. Então, quando eu empurro o balanço, eu estou aplicando uma força a esse balanço por um determinado intervalo de tempo. Eu não aplico uma força durante todo o movimento. Então, eu aplico a força, passa um certo tempo, cessa a aplicação dessa força e eu vario aí o movimento, vario a velocidade de um corpo. Então, quando eu saco a bola de vôlei, então aplico uma força em um determinado intervalo de tempo, e essa força vai variar o movimento, variar a velocidade da bola de vôlei. O mesmo acontece com a bolinha de tênis. Então, quando eu pego a raquete de tênis, bato na bolinha, então estou aplicando ali uma força em um determinado intervalo de tempo para fazer aí essa variação de velocidade da bolinha de tênis, que é o que acontece no futebol. Como vocês gostam muito de futebol, o brasileiro gosta muito de futebol, quando eu chuto uma bola, eu estou aplicando uma força no chute em um determinado intervalo de tempo, e aí essa força vai variar a velocidade da bola. Então nós definimos o impulso, grandeza vetorial, tá, pessoal? Como sendo o produto entre a força aplicada e pelo intervalo de tempo em que ela atua. Então o produto da força pelo intervalo de tempo em que ela atua no corpo, isso é dado chamado de impulso. Então o impulso nada mais é que um produto de uma força por tempo. Então quando eu empurro algo, então eu estou dando um impulso, né? E aí temos a nossa definição de impulso. E aí já temos observações, tá? Então é importante, como eu já falei, grandeza vetorial. Então é importante mencionar que é uma grandeza vetorial. Ou seja, tem módulo, tem direção e tem sentido. Já que a força é uma grandeza vetorial, então eu estou multiplicando uma grandeza vetorial por um escalar, eu mantenho ainda a minha grandeza como sendo vetorial. E a direção e o sentido são os mesmos da força aplicada. Então, se eu empurro alguém para frente, então a direção e sentido desse movimento vai ser para frente, né? Se eu puxo alguém para trás, assim, rapidamente, se eu dou um puxão e depois solto, então a direção e o sentido é para onde eu estou dando esse puxão. Unidade no SI, força é dada em Newton, então unidade no SI, força é dada em newtons, e o tempo é dado em segundos. Então é Newton segundos. Nós chamamos dessa maneira. Newton vezes segundos. Não recebe nenhum nome especial a grandeza impulso. Tá? Não recebe nenhuma unidade especial. Newton vezes segundo. E nesse gráfico aqui, ó, força aplicada, né, em um certo intervalo de tempo, gera assim uma área. Então a área disso é exatamente o impulso. O impulso é numericamente igual a área da força aplicada no corpo pelo intervalo de tempo, pelo tempo em que ela é aplicada. Então, se eu calcular a área de um gráfico onde tem uma força aplicada em um certo período de tempo temporal, então eu posso calcular aí o meu impulso. Então, definido impulso, tranquilo, vamos para a próxima definição do dia, que é a quantidade de movimento representado pela letra Q, que também é uma grandeza vetorial. Olha aqui a notação de vetores. Setinha, essa flechinha aí indica que é a grandeza vetorial. Então vamos fazer a seguinte análise, o seguinte exercício mental, tá, pessoal? Vocês não precisam fazer na prática. Então imagine que vocês tenham aí uma janela na casa de vocês e essa janela vocês possuem uma bola de isopor e vocês possuem uma bola de metal, uma bola de chumbo, por exemplo. Então se você jogar essa bola de isopor em direção à janela com a velocidade aí baixa, vamos supor de 5 metros por segundo, dificilmente você vai conseguir quebrar essa janela. Então ela vai bater na janela, mas não vai produzir nada de modo a quebrar, não vai danificar a janela. Já se você pegar essa bolinha de chumbo e jogar com a mesma velocidade da bolinha de isopor, provavelmente você vai criar aí algum estrago na janela, possivelmente você vai acabar
quebrando a janela. Por quê? Porque a bolinha de chumbo ela vai possuir mais massa que a bolinha de isopor. Então ela vai carregar uma quantidade de movimento maior. Então nós podemos fazer um outro exercício e esse sim dá para você fazer em casa com teu irmão, teu pai, com teu parente. Então imagina a seguinte situação agora. Eu tenho aí na figura 1, aqui nessa figura 1, eu tenho uma pessoa que pegou uma bola, né, de basquete e jogou com certa velocidade. Vamos supor uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Jogou para outra pessoa. A outra pessoa foi e conseguiu parar, conseguiu agarrar essa bola. E aí em seguida, aqui na figura 2, a mesma pessoa, com a mesma velocidade, pegou essa bolinha de tênis e também lançou em direção a outra pessoa com uma velocidade, por exemplo, de 10 metros por segundo. E aí a pessoa pega. Vocês acham que ela vai conseguir parar com mais facilidade a bola de basquete ou a bola de tênis? Então respondeu certo quem pensou a bola de tênis, por possuir uma menor massa. Então vai carregar uma quantidade de movimento também menor. Tá? Então podemos fazer um terceiro exercício mental. Então você está aí numa estrada e você tem que parar uma carreta de 1 tonelada, de 5 toneladas, por exemplo, e um carro de 1 tonelada. Você já acha que vai ser mais fácil parar quem? Considerando que ambos estejam à mesma velocidade. Então vai ser mais fácil parar o carro, porque ele possui uma massa menor. Então, possui uma quantidade de movimento menor. Então veja que todos esses exercícios mentais que nós fizemos, nós estamos relacionando o quê? Nós estamos relacionando a quantidade de movimento, a massa do corpo e a velocidade do corpo. Então, a partir daí, nós podemos definir essa grandeza, que é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento em um corpo vai ser igual ao produto da massa do corpo pela sua velocidade. Então, a quantidade de movimento pode ser definida dessa maneira: massa multiplicado pela velocidade do corpo. Isso quer dizer que quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser a quantidade de movimento que esse corpo carrega, que esse corpo possui. Então, quanto maior a quantidade de movimento, né, mais energia acumulada ela vai ter ali, de modo a causar um estrago maior. Então, se você pega e colide um carro contra a parede, então, a uma certa velocidade, e for a mesma velocidade de uma carreta, a carreta vai produzir um estrago bem maior. Isso vai ser refletido também nas colisões que nós vamos estudar no capítulo seguinte. Então, está definida aí a quantidade de movimento, né, que é o produto da massa pela velocidade de um corpo, né? E aí, nós temos algumas situações que podemos analisar. A quantidade de movimento também é chamada de momento linear. Então, algumas questões que vocês verão, ele vai chamar a quantidade de movimento de momento linear. Também não recebe nenhuma unidade específica em homenagem a nenhum físico, a quantidade de movimento. Permanece assim. Então, vamos usar o que nós vimos até agora, o impulso e a quantidade de movimento, para a gente enunciar mais um teorema, que é o teorema do impulso. Então, vamos primeiro pegar aqui, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, certo? Só que a aceleração pode ser calculado como sendo ΔV sobre ΔT. Então, eu posso substituir aqui na aceleração. Então, eu vou ter que força é igual a massa vezes ΔV sobre ΔT. Percebam o seguinte, pessoal. Se eu pego esse ΔT, passo para o outro lado da equação, como ele está dividindo desse lado, no outro lado ele passa multiplicando. Então, eu tenho isso daqui, ó. Força multiplicado pelo ΔT é igual a massa multiplicado pelo ΔV. Tá? Mas lembre-se também que o ΔV é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Então, eu posso substituir também esse ΔV por esse valor. Então, força vezes ΔT é igual a massa que multiplica velocidade final menos a velocidade inicial. Aplicando aqui a propriedade distributiva, eu tenho que força vezes ΔT é igual a mv menos mv0.
Só que quem é força vezes ΔT? O impulso. Vou colocar aqui a notação vetorial. Quem é massa vezes a velocidade final? A quantidade de movimento final. Quem é massa vezes a velocidade inicial? A quantidade de movimento inicial. E aí nós temos o teorema do trabalho. E aí nós temos o teorema do impulso, que diz exatamente o seguinte. O impulso de um corpo em determinado instante é igual à variação da quantidade de seu movimento. Então, se há variação na quantidade de movimento de um corpo, é porque foi dado um impulso a esse corpo, que é o que diz aí o teorema do impulso. Esse impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, eu tenho ali uma quantidade de movimento final, subtraio pela minha quantidade de movimento inicial. E aí eu vou ter o teorema do impulso. Mais um teorema aí para conta. Certinho? Então vamos avançar. Vamos falar agora de um sistema isolado. O que seria um sistema isolado? Nós temos que prestar atenção no seguinte. Em um sistema, pessoal, podem agir forças internas e podem agir forças externas. Então, o que seria a força interna? A força interna são as forças trocadas pelas partículas de um sistema. E aí, constitui o quê? Pares de ação e reação. Então, nesse caso, o impulso total dessas forças internas vai ser nula, porque o par ação-reação acaba aí anulando essa questão do impulso, certo? Só que a força externa é uma força exercida no sistema por algo externo a ele. Então, se a gente imaginar o sistema como o nosso corpo humano, então nós temos as forças internas, que são as forças de contração dos músculos, e outras forças internas aos nossos músculos, aos tendões também do nosso corpo humano. E a força externa ao sistema corpo humano seria a força gravitacional. Então, seria uma força externa, né, que está agindo de maneira externa aquelas forças presentes no corpo humano, tá? E aí, o que é que vai considerar um sistema mecanicamente isolado? O que é que vai considerar um sistema isolado para a gente enunciar daqui a pouco algo muito importante? Então, no sistema isolado, ele será isolado quando, pessoal? Quando nenhuma força externa atuar, ou a resultante das forças externas for nulo. Então, se eu tenho nenhuma força externa atuando, o sistema é isolado. Ou se essa força resultante, que é o somatório de todas as forças externas atuantes no corpo, se for nulo, se for igual a zero, então o meu sistema é mecanicamente isolado. Ou então, se as forças externas forem desprezíveis comparadas com as forças internas. Então, se eu tenho uma força externa que ela pode ser desprezível com relação à força interna, então meu sistema é mecanicamente isolado. Então, basicamente, um sistema ele é isolado quando não há ação de forças externas, ou até mesmo forças dissipativas. Certo? Então, memorizou isso daí, colocou na cabecinha, sistema isolado, não tem força externa atuando sobre ele. Então, nós podemos usar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Ou seja, para um sistema isolado, usando lá o teorema do impulso, o impulso vai ser igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, como eu calculo impulso, pessoal, o impulso é força multiplicado pela variação do tempo, pelo tempo. Então, isso é igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Mas lembre-se, se o sistema é isolado, não tem forças externas atuantes no sistema e a contribuição das forças internas também vai ser igual a zero. Nesse caso, a resultante das forças sendo igual a zero, então aqui o impulso vai ser igual a zero. Então, zero seria igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Significa, pessoal, isso é muito importante, principalmente para as questões que nós faremos, que se o sistema for isolado, a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento, que a gente pode fazer o parênteses com o princípio da conservação de energia mecânica do capítulo anterior. Então, se o sistema é isolado, a energia mecânica inicial tem que ser a mesma energia mecânica no final. Da mesma forma, se o sistema for isolado, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. E aí, com isso, nós fechamos
esse capítulo. Então, é um capítulo curtinho, um capítulo que traz esses conceitos que são novos e serão importantes para os próximos capítulos. Então, o que é que vocês devem fazer? Praticar e praticar bastante. Então, para terminar a aula, eu vou fazer com vocês duas questões que tem no livro, aqui mesmo, para a gente encerrar a aula por hoje. Então, vamos lá para as questões. A primeira questão que nós vamos fazer é a primeira questão que está no livro 3, na página 44. Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. Na figura a seguir, o peixe maior, de massa de 5 kg, nada para a direita a uma velocidade de 1 metro por segundo. E o peixe menor, de massa 1 kg, aproxima-se dele a uma velocidade U de 8 metros por segundo, para a esquerda. Aí despreze qualquer efeito de resistência da água, ou seja, o sistema aí está considerado isolado, só há a interação entre os peixes. Tá? E aí o peixe grande vai engolir o peixe menor. Aí ele quer saber, depois que o peixe grande engoliu o peixe menor, o peixe maior terá uma velocidade de. Então nós vamos usar exatamente a conservação da quantidade de movimento. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui, antes de ser engolido, e nós vamos fazer aqui depois de ser engolido. Então, antes eu tinha o peixe grande com a massa grande de 5 kg e uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, nesse caso, eu tenho a quantidade de movimento igual a 5 vezes 1. Então, a minha quantidade de movimento do peixe grande seria 5 kg vezes metro por segundo. Só que tem um peixe pequeno também, né? E aí eu tenho que considerar um sentido para ser positivo, porque como eles estão com velocidade em sentidos contrários, né? E aí eu preciso atribuir aí o sentido da velocidade a cada um dos peixes. Então, se eu considerar que para a direita é positivo, então para a esquerda vai ser negativo. Quando eu usar aqui essa velocidade, então vou usar um valor negativo. Vamos aqui para o peixe pequeno. O peixe pequeno tem a massa de 1 kg e tem uma velocidade U de 8 metros por segundo. Então a quantidade de movimento do peixe pequeno, então vamos chamar aqui de Q+, peixe grande, Q- do peixe pequeno. Vai ser, aqui é negativo, porque o sentido positivo é para a direita, então como ele está indo para a esquerda, tem uma velocidade negativa. Quantidade de movimento do peixe pequeno vai ser 1 vezes menos 8. Isso daqui, quantidade de movimento do peixe pequeno, vai ser igual a menos 8 quilogramas vezes metro por segundo. Então já tem aí a quantidade de movimento de cada um dos peixes do meu sistema antes de ser engolido. Depois de ser engolido, o que é que vai acontecer? Depois de ser engolido, o peixe grande vai engolir o peixe pequeno. Então o que é que vai acontecer com o sistema? O sistema vai ser o sistema de um peixe só. Só que a massa vai ser a massa total dos dois. Então depois eu vou ter uma massa, uma M2, de 5 kg do grande mais 1 kg do pequeno. Então vai ser 5 por conta do grande mais 1 por conta que o grande engoliu o pequeno. Então eu vou ter uma massa de 6 kg. E a velocidade, que eu vou chamar aqui de V2, é o que nós precisamos determinar, pessoal. Então o que é que nós vamos fazer? Se o sistema é isolado, nós podemos conservar a quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento antes de ser engolido tem que ser igual à quantidade de movimento depois de ser engolido. Antes, o que é que eu tinha? Eu tinha duas quantidades de movimento, do peixe grande e do peixe pequeno. Então vai ser, a do peixe grande é 5, a do peixe pequeno, menos 8. Então, isso é igual ao depois. Depois como é que fica? Massa 6 vezes a velocidade V2. E é isso que eu vou determinar, pessoal, a velocidade V2. Então, resolvendo aqui, vai ficar como? 5 menos 8 vai ficar menos 3, é igual a 6
V2. Então, V2 vai ser igual a menos 3 sobre 6. Então, V2 vai ser igual a menos 0,5 metros por segundo. Lembre que o sinal de menos é porque ele está no sentido contrário ao positivo. E o positivo eu considerei para a direita. Então ele vai ficar com a velocidade de menos 0,5 metros por segundo. Então vai ser uma velocidade de 0,5 metros por segundo para a esquerda. O sinal de menos indica exatamente o sentido contrário ao sentido positivo. Se o sentido positivo era para a direita, então a velocidade negativa significa que o peixe grande, após engolir o peixe pequeno, ele vai para trás, né? Ele vai voltar, ele vai para a esquerda, com uma velocidade de 0,5 metros por segundo em módulo. Então isso daí é uma questão onde você faz a conservação da quantidade de movimento. Então várias questões que vocês farão têm justamente esse princípio. Você vai pegar o que era antes, quantidade de movimento antes, e aí você vai somar todas as contribuições da quantidade de movimento de antes, que vai igualar a quantidade de movimento depois, e você vai conseguir achar velocidade ou massa, dependendo do que a questão peça para você encontrar. Então, questão simples, questão de aplicação rápida da quantidade de movimentos. Vamos para a próxima questão para finalizar a aula. Questão 5, que está no livro 3, na página 44, nós vamos ver basicamente tudo que a gente viu do capítulo até agora, nós vamos usar aqui para resolver essa questão. Então, eu tenho um corpo de massa 20 kg, então eu tenho uma massa de 20 kg, deslocando-se sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, ou seja, sem força de atrito, sem força dissipativa, sofre um impulso de uma força, né, e um impulso de 60 newton-segundo, né, newton vezes segundo, no sentido do seu movimento, no instante em que a velocidade do corpo era V0 igual a 5 metros por segundo. Então, se ele sofre um impulso, ele vai variar sua velocidade, porque pelo teorema do impulso, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, né? Então, sabendo-se ainda que a aceleração média sofrida pelo corpo durante a atuação da força, então essa aceleração é de 300 metros por segundo ao quadrado, aí ele quer que se calcule a velocidade final do corpo. Então, para resolver a letra A, eu vou usar o teorema do impulso, lembrando que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que o impulso é igual ao movimento, a quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. O impulso eu já tenho, é 60. A quantidade de movimento final vai servir para que eu ache a velocidade final. Vai ser 20 vezes a velocidade final que eu vou descobrir, menos a quantidade de movimento inicial é 20 da massa, vezes a velocidade inicial, que é 5. E agora é só fazer continhas. Então, aqui o que é que nós temos? Que 20V vai ser igual a 60, mudo de lado a equação, vai ficar positivo. 20 vezes 5 dá 100. Então, 20V é igual a 160. Então, V vai ser igual a 160 dividido por 20, que isso daqui dá 8 metros por segundo. Então, vamos fazer agora a letra B. O item B, ele pede o tempo de atuação da força. Eu poderia calcular o tempo de atuação da força através do impulso, né? O impulso é força multiplicado pelo intervalo de tempo ΔT. No entanto, eu não tenho o módulo da força, então eu não consigo calcular por impulso, apesar de ter o impulso, mas eu não tenho o tempo, que é o que eu quero determinar. Mas eu tenho a aceleração. Lembre-se, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então essa é a aceleração produzida pela força. E aí a aceleração é 300. 300 e a variação de velocidade é a final, que é 8, menos a inicial, que é 5. Então tudo isso dividido pelo tempo, ΔT. Então vai ficar assim, ó, 300 é igual a 3 sobre ΔT. Faço aqui meio pelos extremos, e aí eu tenho que
300 ΔT é igual a 3. Então, ΔT vai ser igual a 3 dividido por 300. Vamos pôr em notação científica, e aí o ΔT vai ser igual a 3 dividido por 3 vezes 10 ao quadrado, que dá 300. 10 ao quadrado dá 100, vezes 3 dá 300. Então, o ΔT aqui, ó, ΔT, como é que vai ficar? Ó? 3 pode ser escrito como 3 vezes 10 a 0. Então, vou dividir 3 por 3, que dá 1. E 10 a 0 dividido por 10 ao quadrado, conserva a base, subtrai os expoentes. 0 menos 2 vai ficar menos 2. Então, esse é o tempo em segundos de atuação da força. E esse tempo vai me ajudar para eu calcular o valor médio da força, que é a letra C aqui, ó. Letra C, ele quer o valor médio da força. E aí, para calcular o valor médio da força, eu vou usar exatamente o impulso. O impulso é força vezes o tempo. Já tenho o tempo, já tenho o impulso, consigo achar o módulo da força. Então, o impulso é 60, é igual a F vezes o ΔT é 1 vezes 10, ou simplesmente 10 a menos 2. Então, isolando aqui a força, vai ser igual a 60 dividido por 10 a menos 2. Então, dividindo aqui, vai ficar 60 vezes 10 ao quadrado newtons, né? Que também pode ser igual a 6 vezes 10 ao cubo newton. Então, o que foi feito aqui foi a mesma situação, né? Eu peguei aqui, multipliquei por 10 a 0, e aí dividi 60 por 1 dá 60, 10 a 0 dividido por 10 a menos 2, conserva a base que é 10, subtrai o 0 menos o menos 2. Aí vai ter um jogo de sinal, menos e menos vai dar mais. Aí fica 60 vezes 10 ao quadrado. E aí simplificando fica 60 vezes 10 ao cubo. Porque para deixar em notação científica, se eu desloco a vírgula uma casa, eu tenho que aumentar uma unidade no expoente. Se eu desloco a vírgula, no caso, para a esquerda. Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. A aula bem curtinha. Fizemos todo o capítulo aqui na aula de hoje. E estudem bastante e até a próxima aula. Então, tchau, tchau. Até mais.